Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje os senhores Roberto Salute, João Dantas, José Miguel Vilela. Informamos que esse evento está sendo gravado e que durante a apresentação do banco, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a teleconferência, por favor solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btgpactual.com.br e pela plataforma. O replay da teleconferência ficará disponível por uma semana, entre os dias 11 de maio e 17 de maio. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual constituem-se em expectativas da administração do banco, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banco BTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Roberto Salute, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Roberto, pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia a todos. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados do primeiro trimestre. Realmente foi um trimestre onde a gente teve um crescimento expressivo e orgânico das nossas franquias. Conseguimos obter resultados financeiros bastante satisfatórios, mesmo considerando aumento de capital, e acabamos o trimestre com um balanço robusto que nos permite continuar essa agenda de crescimento que a gente vem implantando nos últimos anos. Então, começando pela página 3, vale mencionar alguns dos highlights do trimestre. Nos trimestres, nós tivemos uma captação, ou seja, um net new money de 76 bi de reais, o que leva o número dos últimos 12 meses para 182 bi de reais, uma captação recorde nesse trimestre, que nos deixa muito satisfeitos. Os nossos ativos sob gestão e sob administração, nossa unidade de asset management, cresceram 67% ano contra ano, atingindo no final do primeiro trimestre 450 bilhões de reais. E finalmente a nossa franquia de Wealth Management, que inclui aí também o nosso business de varejo, o BTG Pactual Digital, cresceu 98% ano contra ano, atingindo o volume de recursos de 317 bi no final do primeiro trimestre. Indo para a página 4, além do crescimento das franquias muito forte, a gente teve uma rentabilidade em todas as linhas de negócio. As nossas receitas cresceram 84% ano contra ano, atingindo 2,8 bilhões de reais no trimestre. O nosso LAIR, o nosso Earning Before Taxes, cresceu 84% ano contra ano, atingindo 1,6 bi no trimestre. E, finalmente, o nosso lucro líquido cresceu 52%, atingindo 1,2 bi no trimestre. Indo para a página 5, como mencionei anteriormente, a gente finalizou o trimestre com um balanço muito robusto, que nos permite continuar essa agenda de expansão. Nós finalizamos o trimestre com um portfólio de crédito de 80 bilhões de reais, ou seja, um crescimento de 69% ano contra ano, sendo que o nosso portfólio de PME finalizou o trimestre em 10,4 bi de reais. O Dantas vai falar um pouco disso depois, mas se vocês lembrarem, do terceiro para o quarto TRI tem uma sazonalidade forte, a gente teve um crescimento muito forte da carteira de PME e conseguimos crescer mesmo desse nível que já era recorde forte do quarto TRI nesse primeiro TRI. A nossa base de unsecured funding cresceu 98% ano contra ano, atingindo 121 bilhões.
E finalizamos o trimestre com índice de Basileia 17,7%, o que nos dá bastante capital para continuar a nossa agenda de crescimento, e com ROI no trimestre de 17%. Na página 6, a gente menciona algumas a gente segue com uma agenda muito seletiva de aquisições. Então, nós fizemos aquisições de vários tipos. Então, nós fechamos a parceria com o Mosaico e fechamos a aquisição da Kinfo, onde basicamente são parcerias e aquisições que nos permitem desenvolver a nossa oferta de varejo digital e, com isso, ampliar os produtos e serviços oferecidos. A gente teve a aquisição de uma participação minoritária na Kawa Capital, que é uma gestora especializada nos mercados americanos, o que nos deixa ter uma diversificação de produtos para os nossos clientes, na medida que eles estão buscando essa diversificação. A gente já, no segundo trimestre, anunciou a aquisição de 100% da Fator Corretora, o que permite alavancagem operacional, nossa plataforma do BTG Pactual Digital. E, finalmente, também anunciamos já no segundo trimestre o aumento da nossa participação no Banco Pan, comprando a participação das ações ordinárias da Caixa, o que permite o aumento da exposição ao nosso business, à nossa unidade de negócio, focada no varejo digital nas classes C, D e E. Indo para a página 7, a gente vai falar um pouco dos números específicos do trimestre. Eu já mencionei muitos deles nos highlights, mas só para a gente ter certeza que a gente vai em todos os pontos, aqui começando pelo ponto 1, tivemos receitas totais de 2,8 bi e um lucro líquido de 1,2 bi, um ROI de 16,8%, um lucro líquido por unit de R$ 1,28. Nosso índice de eficiência, mesmo com toda a agenda de investimento tecnológica, sendo que praticamente a totalidade desse investimento está passando por despesas, não está sendo capitalizada, a gente manteve o índice de eficiência em torno de 43%, em linha com a nossa média histórica, e o índice de remuneração de 26%, também em linha com a média histórica. E finalizando, a gente finalizou o trimestre com 280 bi de ativos, um patrimônio líquido de 30,4 bi e Basileia de 17,7. Na página 8, a gente mostra o nosso breakdown tradicional de receitas da área de negócio, e acho que a gente finalmente atingiu o que a gente sempre buscou nos últimos anos e trimestres, que é uma distribuição bastante equilibrada entre as diferentes linhas de negócios. Então, se você olhar aqui a parte, digamos, de assessoria, de investment banking, a parte de crédito, de corporate SME lending, parte de mercados, sales and trading, sendo que aqui tem crescido cada vez mais o componente mais estável e previsível, que é a receita recorrente de clientes. Ou seja, a nossa receita de investment management agregado, que é a soma de asset e wealth, está tudo aí em torno de 20%. A gente acha que nos próximos trimestres e anos esse equilíbrio vai continuar, com talvez um crescimento maior das nossas franquias de clientes na receita. Ou seja, realmente nos deixa muito satisfeitos. A gente há anos vem buscando essa distribuição e finalmente a atingimos. Na página 9, a gente fala um pouco dos principais acontecimentos da nossa agenda de ESG, investimentos de impacto. Como vocês sabem, junto com a teoria de financial deepening, com digitalização, a incorporação dos valores ESG na nossa cultura, eu já falei isso algumas vezes, é bom porque, obviamente, nos ajuda a ter um mundo melhor, nos torna uma plataforma mais atraente para trazer talentos que querem esses valores incorporados na empresa, atende uma demanda dos nossos clientes e dos nossos investidores, mas também é muito bom para o business. Então, a gente está muito convicto dessa agenda e vai continuar incorporando ela. A gente foi o primeiro banco da América Latina a neutralizar os 3 escopos de emissão de carbono, escopo 1, 2 e 3, fizemos isso em 2019, fizemos agora para 2020 de novo, só que em 2020 também incluímos a emissão de carbonos da nossa rede de agentes autônomos. Nós já começamos a captar o nosso fundo de impacto, estamos com um portfólio elegível dentro do framework de crédito verde, social e sustentável de 6,7 bi,
da nossa carteira. Distribuímos dívidas sustentáveis de 2,7 bi no trimestre. Fizemos nossa primeira operação de crédito ligado à sustentabilidade e também lançamos um negócio de CBIOS para começar a atuar nesse mercado. Ou seja, uma agenda que está presente, divulgamos o nosso relatório anual e de sustentabilidade e também iniciamos a cobertura de relatórios de research ESG para os nossos clientes. Então, com isso, eu vou passar a palavra para o João Dantas, que vai falar um pouco sobre cada uma das áreas de negócio e depois a gente abre para perguntas e respostas. Dantas. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que estão acompanhando a nossa conferência. Então, antes de começar aqui a explicação de cada uma das áreas de negócio, da performance de cada um dos segmentos do banco, acho que para colocar em contexto, como o Roberto já destacou, nós tivemos um trimestre de crescimento muito forte, forte geração de resultado e uma boa distribuição desse crescimento da geração de resultado em todas as áreas. É um trimestre que a gente costuma dizer que o motor estava funcionando com todos os cilindros à potência máxima. E a gente vai ver isso aqui em cada uma das áreas de negócio. Então, começando na página 11, com a área de Investment Banking, esse foi o nosso segundo trimestre mais forte em receitas na nossa história, né? O primeiro mais forte foi o quarto trimestre do ano passado, o trimestre anterior. Então, a gente vem numa tendência de entrega de bons resultados na área de Investment Banking. A gente está se beneficiando de muita atividade em capital markets na América Latina. Nesse trimestre, especialmente no Brasil, nós tivemos 95% dessa receita toda produzida no Brasil e bem distribuída, mais ou menos meio a meio, entre a atividade de ações e de dívida em mercado de capitais. Nós tivemos um número grande de transações de M&A em execução durante o trimestre, elas continuam em execução, então a atividade de M&A está forte, mas no primeiro trimestre particularmente, nós só tivemos 3 transações que geraram receitas efetivamente, então tem uma fila aí de coisas em execução ainda. Eu acho que no gráfico de receita dá para observar bem que nós estamos operando nesse negócio num novo platô, né? uma nova dimensão de capacidade de geração de receita, uma vez que a nossa área de banco de investimento cresceu bastante com a força do mercado, mas também em consequência da nossa maior capacidade de distribuição, que nós vamos ver nas próximas páginas. Estão bastante satisfeitos com o resultado da área de Investment Banking no trimestre. Passando para a página 12, aqui a gente vê que o nosso portfólio de crédito continua a crescer, cresceu 9% no trimestre e nos últimos 12 meses a gente atingiu um crescimento de 69% da nossa carteira de crédito total, com a qualidade sólida e com os spreads que estão estáveis ao longo desse período todo. Alguns comentários aqui importantes em relação à carteira de corporate lending, os empréstimos para grandes empresas. Nós temos tido uma expansão contínua dessa carteira. Como eu disse, o spread médio tem se mantido em patamares bastante saudáveis, a qualidade continua excelente e nós temos um fenômeno nesse trimestre que é a volta da expansão do prazo médio dessa carteira. Ao longo do ano de 2020, a gente teve, marginalmente, são movimentos pequenos, mas a gente observou uma redução do prazo médio, as grandes empresas se financiando um pouco mais no horizonte mais curto, como uma defesa para o cenário de incerteza, e agora, com a volta da confiança, essas mesmas empresas estão se financiando com a gente em prazos mais longos, o que é saudável para o portfólio, é o tipo de crédito que a gente faz. Também, dentro da carteira de crédito, dentro de SMI, né, do crédito para pequenas e médias empresas, tem outro comentário interessante que é o início de uma maior presença da operação de desconto de recebível de cartão de crédito dentro do mix. A gente ainda tem um mix que é preponderantemente de operações de financiamento que a gente chama de supplier financing, né, que é o sacado e o cedente, e agora a gente já tem mais de R$1 bilhão de carteira de cartão de crédito dentro do SME Lending.
Então, o crescimento foi de 57% ano contra ano, se você olhar só para a carteira de Corporate Lending, e se olhar para a carteira de SME, a gente cresceu 3,2 vezes do primeiro tri do ano passado para o primeiro tri desse ano. Um crescimento muito forte, mas acompanhado de uma qualidade muito saudável nos créditos que a gente vem desembolsando, então é o melhor cenário para crescimento. Com relação a receitas, vocês veem no gráfico do meio, nós temos uma redução de 41 milhões de reais de receita do quarto tri do ano passado para o primeiro tri desse ano, mas isso é explicado por dois fatores específicos. Um, que no quarto trimestre do ano passado a gente teve uma performance muito forte da carteira que a gente chama de Special Situations. Então, essa carteira não é um book que está sujeito a accrual, né, de receita, como o book de Corporate Lending, ela está sujeita a registro das receitas na medida que a gente tem os eventos de realização. Tivemos alguns eventos de realização importantes no quarto trimestre, e nesse trimestre tivemos uma boa performance de Special Situations comparando com a nossa média histórica, mais abaixo do quarto trimestre. Isso é que explica essa redução. Como tendência, eu acho mais interessante a gente observar o crescimento histórico desde o primeiro tri de 2020. A gente tem mais que o dobro de receitas no primeiro tri de 21 comparando com o primeiro tri de 20. Isso mostra que a tendência de crescimento de receita está muito em linha com a tendência de crescimento do portfólio, uma vez que os spreads estão estáveis, como eu disse, e também os níveis de provisão estão estáveis devido à qualidade estável do portfólio em patamares bem elevados. Passando para a página 13, aqui alguns comentários sobre a nossa performance em Sales and Trading. A área de Sales and Trading está se beneficiando de volumes muito fortes em todas as linhas, né, de negócio que estão por dentro de Sales and Trading. O negócio está produzindo, por isso, receitas fortes, com menor uso de capital. Esse menor uso de capital pode ser observado pelo componente do capital regulatório que a gente aloca para risco de mercado, como nós estamos dizendo aqui no comentário da página. Nós estamos usando só 17% do capital regulatório do banco para suportar riscos de mercado, que é uma média historicamente muito baixa, é uma tendência de redução que a gente vem observando, e também estamos com um VaR médio como percentual do patrimônio médio em níveis historicamente baixos. Como é que a gente produz mais receitas usando menos capital e menos VaR? É um resultado de duas tendências muito claras. Primeiro, maior diversificação dentro do negócio de Sales and Trading. Hoje a gente tem a área de crédito dentro de Sales and Trading produzindo receitas relevantes. Nós também tivemos no trimestre contribuição forte da área de juros, da área de ações, da área de energia. E dentro dessas receitas, vocês sabem que nós temos um componente importante que são FIIs. Então, são receitas de corretagem e proxy de FIIs, que são receitas de flow, mas que são cobradas como um percentual. Essas receitas têm crescido como um percentual da receita de Sales and Trading total. Então, por esses dois fenômenos, a gente tem conseguido entregar resultados de Sales and Trading consistentes, com menos uso de balanço e maior diversificação. A gente está bastante satisfeito com esse nível de receitas que a gente atingiu no trimestre, de 811 milhões, que é uma tendência, um patamar de produção de receita muito boa para esse negócio. E representa, como o Roberto destacou, 29% da nossa receita total no trimestre. Passando para a próxima página, página 14, a gente tem aqui o nosso negócio de Asset Management, e aqui é um dos destaques importantes de crescimento, né? Nosso negócio de asset cresceu 70% nos últimos 12 meses, em termos de ativos sob gestão. O Net New Money foi de 42,9 bilhões no trimestre, é o nosso recorde de Net New Money. Foi de 97 bilhões nos últimos 12 meses, como vocês veem no gráfico da direita. E eu acho importante notar que nos últimos 5 trimestres, como a gente mostra na página, esse Net New Money tem sido maior a cada trimestre. Então, é uma tendência que se consolida de crescimento, né? Isso é um resultado de 3 fatores principais, né? Primeiro, um cenário externo, que são os investidores procurando retorno, procurando alfa, como resposta a um cenário macro estável
com um ambiente de taxa de juro baixo. Não importa se a taxa de juro está subindo para 4% ou 5%, importa que essa comparação com a média histórica do Brasil dos últimos anos ou da última década é um patamar significativamente baixo dentro de um cenário macroeconômico estável. Então, investidores procurando produtos de maior rentabilidade. Segundo, é o crescimento de fundos de investimento alternativos, classes alternativas, private equity, infraestrutura, fundos de real estate, onde a gente tem uma predominância. E também, em terceiro lugar, o crescimento da nossa franquia, que a gente chama de Fund Services, que é a administração sem poder discricionário, que também tem crescido bastante. Em cada uma das categorias que eu citei, as taxas de administração estão estáveis, ou seja, a gente vem cobrando nos últimos anos a mesma taxa de administração que a gente cobrava para fundos de renda fixa, para fundos de equity, para fundos de private equity, etc. Então, isso é o que explica o crescimento. A gente saiu de 269 bi de ativos sob gestão no primeiro tri do ano passado para os 450 bi que a gente atingiu agora, numa tendência muito boa de crescimento. Olhando aqui para as receitas, a gente tem um crescimento ano contra ano, né? Primeiro trimestre do ano passado contra esse, de 24%. Temos uma redução de receita do quarto tri do ano passado para o primeiro tri desse ano, porque tipicamente, como vocês sabem, é no quarto tri que a gente registra as receitas de performance, né? Então, os fundos vão acruando performance ao longo do ano, a gente registra essa performance como receita contábil para o nosso negócio quando encerra o período de mensuração. Tipicamente, para a maior parte dos fundos, isso acontece no quarto trimestre, e no primeiro trimestre a gente tipicamente tem muito pouca receita de performance, mas o crescimento ano contra ano, que é o que é importante, foi de 24%, um crescimento consistente em linha com o crescimento dos ativos sob gestão. A gente passa agora para a página 15, para o nosso negócio de Wealth Management e Consumer Banking. Eu queria começar essa página fazendo alguns comentários sobre o Consumer Banking, sobre a nossa conta corrente. Então, como vocês sabem, a gente lançou essa conta corrente ao longo do ano passado, final do ano passado. A conta corrente ela já está pronta com todos os serviços importantes, ela já é a única conta corrente de milhares de clientes nossos, associada ao cartão de crédito e ao cartão de débito. Ela foi um dos principais desenvolvimentos de tecnologia do banco nos últimos anos, junto com a plataforma digital de investimento. Ela é vista pelos nossos clientes como fácil de usar e muito agradável, é um ambiente de conta corrente, é um serviço bancário que está sendo muito bem percebido pelos nossos clientes. Ela está completa, como eu disse, e a nossa campanha de marketing ela está começando agora. Na verdade, começou ontem. A gente agora está começando a fazer um marketing direcionado para mostrar para clientes em potencial as qualidades da conta corrente que a gente desenvolveu. A gente vai continuar investindo, como o Roberto também destacou, significativamente tempo, talento e recursos para continuar dando para os nossos clientes o melhor serviço e os melhores produtos, né? Não é só a conta corrente, como eu disse também, nós tivemos diversos desenvolvimentos na plataforma de investimentos digital, não só para os nossos clientes, mas também para a nossa rede de agentes autônomos, nossos assessores. E é isso que é um dos fatores importantes, junto com o cenário macro que eu já mencionei quando falei do asset management, que está levando a esse fortíssimo net new money que a gente tem capturado, tanto no wealth management quanto no investimento digital. Vocês olham aqui na página, na parte à direita da página, o net new money do trimestre foi 33 bi e dos últimos 12 meses, 84 bi. O nosso Wealth Under Management saiu há um ano atrás de 161 bilhões de reais para 317 bilhões de reais. Você vê que tanto no primeiro TRI quanto no segundo TRI do ano passado, nós tivemos um net new money em torno de 10 bi, né? 11,9, 10,7. Depois, no terceiro e no quarto TRI, um net new money em torno de 20 bi. E agora, no primeiro TRI, estamos num net new money, num novo patamar, acima de 30 bilhões de reais. Tudo isso é consequência da procura dos clientes pelo tipo de serviço e produto que a gente oferece, mas muito desses investimentos que a gente vem fazendo, que vem consolidando, não só na plataforma de consumer, mas também na plataforma de investimentos digitais, que permitiu a gente ampliar muito a capilaridade do nosso negócio, a atratividade
para diversos tipos de clientes, varejo de alta renda, mas não só o varejo de alta renda, tem outros tipos de clientes, cliente que precisa de crédito, encontra crédito na nossa plataforma. Então, a gente, com isso, vem conseguindo capturar esse recorde de captações. E, com isso, vamos produzindo recorde de receita. Então, as receitas atingiram 295 milhões de reais nesse trimestre, um crescimento consistente, 74% acima das receitas de um ano atrás, do primeiro trimestre de 2020, numa tendência que vai acompanhando a tendência de crescimento de ativos, uma vez que os clientes que a gente atrai são clientes rentáveis, são clientes que compram os produtos que a gente já tem desenhados na nossa plataforma, então são não só rentáveis do ponto de vista do acréscimo de receita, mas do acréscimo também para o bottom line, uma vez que a gente vai capturando sinergias e eficiências com esse crescimento. Então, muito satisfeitos com o resultado de Wealth Management no trimestre. E aí, passando para a página 16, a gente tem aqui, numa página só, nós reunimos as receitas de Principal Investments e das nossas participações, né? Em Principal Investments, os resultados, como vocês sabem, são compostos essencialmente de Eneva e Prime Oil, antiga Petroáfrica, né? As duas estão performando bem. Temos alguma contribuição positiva também para esses 238 milhões de reais de receita no TRI, vindo do nosso capital investido em hedge funds globais que a gente administra e que a gente investe junto com os nossos clientes. Eneva, como vocês lembram, agora é parte do nosso ativo permanente, é um investimento que captura somente a nossa parcela de resultado, nosso percentual de participação sobre os lucros da companhia, e dessa maneira ela vem sendo marcada de uma maneira conservadora em relação aos preços de mercado. Olhando para os resultados das nossas participações, basicamente, nos últimos trimestres, esse resultado é composto pelos resultados do Banco Pan e da Tu Seguros, né? Então, se você eliminar um efeito que tem e que vem de maneira sazonal no primeiro TRI e no terceiro TRI de resultado do IFD, o IFD hoje não é mais um investimento relevante do banco, ele foi transferido, como vocês lembram, para a nossa holding. Se nós excluirmos o IFD e olharmos só para o resultado dos investimentos em Banco Pan e Tu Seguros, esse resultado vem crescendo consistentemente, trimestre a trimestre, e atingimos, então, 116 milhões de reais de receita de participação no TRI. Bom, isso encerra a parte de receitas. Agora a gente passa para a página 18. Aqui alguns comentários sobre a nossa eficiência, as despesas e os impostos. Como vocês sabem, a nossa eficiência de custo é uma das nossas forças, é uma das forças do nosso negócio. É importante para nós, à medida que a gente cresce e que a gente investe, né, que a gente mantenha esse índice de eficiência, o Cost Income Ratio, em linha com os níveis históricos, né, à medida que a gente, como o Roberto destacou, continua a passar todos os investimentos diretamente por despesas e não ativa esses custos de desenvolvimento que eu mencionei. E, mais uma vez, nesse trimestre, a gente conseguiu isso. Então, nosso índice de eficiência, o Cost Income Ratio, está em 43%, em linha com a nossa média histórica, né? Se você olhar a linha de salários e benefícios, nós tivemos uma variação de 7% contra o quarto trimestre do ano passado e 29% contra o primeiro trimestre do ano passado. Então, ano contra ano, um crescimento de 29% das despesas. Isso é função de contratação. Basicamente, nós contratamos 330 pessoas no primeiro trimestre e contratamos nos últimos 12 meses 1.057 pessoas, né? Isso, onde estão essas pessoas? Basicamente nessas áreas de crescimento, que é a área de Wealth Management e Consumer Banking, e na área de tecnologia. Então, toda essa contratação de pessoas para a gente conseguir entregar esse crescimento da plataforma, melhores serviços e produtos que vão sendo construídos. Em contrapartida, tivemos uma redução de 7% nas despesas administrativas, porque nós estamos gastando menos com terceiros, por exemplo, consultorias, que é um dos custos aqui que a gente vem reduzindo. À medida que a gente contrata, vai desenvolvendo as coisas internamente, precisamos usar menos terceiros, menos consultorias para ampliar nosso negócio.
E o último comentário aqui, a linha de imposto de renda, a gente tem uma alíquota efetiva de 26,3%, é um resultado do uso do JCP e do mix de receitas. E é mais ou menos aqui que a gente espera a linha de imposto de renda ao longo desse ano. Agora a gente passa para a análise do balanço patrimonial na página 20. Nossos ativos estão atingindo 280 bilhões de reais. Isso dá um ratio de 9,2 vezes ativos sobre patrimônio, que a gente vem dizendo, vimos tocando o banco dessa forma. A gente sempre tocou o banco historicamente acima de 10 vezes, entre 11 e 12 vezes nessa relação de ativos sobre patrimônio, e nesse trimestre estamos em 9,2 vezes. Temos um crescimento de 244,9 para 279,8 bi de ativos, mas esse não é um crescimento estrutural. O que está impactando esse crescimento são os ativos financeiros, e os ativos financeiros incluem valores a receber e valores a pagar que se liquidam através de clearing. Isso é uma função da contabilidade brasileira que leva a uma alavancagem que ela não deveria acontecer se você usasse a convenção contábil de netting. Por que eu estou comentando isso? Porque acima desses 280 bilhões, né, quando a gente concluir a transação de aquisição do controle do Banco Pan, nós vamos passar a consolidar os ativos do Banco Pan. Com essa consolidação, a gente adiciona uns outros 40 bilhões de reais de ativos e vamos, nesse número de 280 bilhões de reais, vamos passar para 320 bilhões de reais. Isso vai dar para nós 10,2 vezes a alavancagem. Ainda um nível extremamente compatível com nossa média histórica, tranquilo para a gente tocar o nosso negócio. Além disso, que nosso caixa atingiu 46,8 bi, um crescimento de 13%, ou 5,5 bilhões em relação ao trimestre passado. Evidentemente, é uma liquidez que a gente vem mantendo acima de um nível de eficiência, dado que a gente está preparado para desembolsar um pouco desse capital em breve, né? Estamos também com uma cobertura muito confortável de depósitos sobre a carteira de crédito. A gente tem o dobro de funding em relação à nossa carteira de crédito, o nosso banking book. E, finalmente, também vale destacar aqui que o nosso portfólio de crédito está hoje equivalendo a 2,6 vezes o nosso patrimônio. Com a consolidação do Banco Pan, isso iria para 3,6 vezes o nosso patrimônio, também um patamar relativamente baixo, né? Bastante baixo comparado com a média da nossa indústria e com os grandes bancos do segmento 1. Então, são patamares que deixam a gente, mesmo após a consolidação total do Banco Pan, que a gente espera que aconteça à medida que a transação seja aprovada, a gente vai manter ainda muito dry powder, muito fôlego para continuar crescendo e aplicando o nosso capital à medida que a gente cresce. Passando para a página 21, a gente tem aqui a base de funding, né? Como vocês veem, a gente dobrou a nossa base de funding em um ano, saindo de 61,1 bi para 121,1 bi. A gente se beneficiou significativamente de um volume adicional de depósitos que nós recebemos ao longo do ano de 2020, especialmente no segundo TRI e no terceiro TRI, num movimento clássico de flight to quality que aconteceu durante o período da pandemia. Porém, nós não somente mantivemos esses depósitos adicionais que nós recebemos, mas também temos sido capazes de expandir ainda, continuar expandindo o nosso market share na base de funding local aqui em reais no Brasil, além da base de funding local que nós temos no Chile, que já é relevante também. Nós também, no primeiro trimestre, emitimos o nosso novo Benchmark Bond, é um Green Bond de 5 anos, emitimos esse bond no início de janeiro, e isso representou esse aumento do volume de títulos emitidos. A nossa base de funding, como eu falei, dobrou ano contra ano, cresceu 13%, é um bom crescimento trimestre contra trimestre, né? Basicamente em decorrência do funding em reais em CLP. A gente tem um nível de depósito à vista hoje já bastante significativo, atingindo 5,7
bilhões de reais, um crescimento de 4 vezes em um ano, né? Mostra que o nosso negócio está expandindo para o varejo digital. A parcela de funding dentro do funding total que vem de clientes do varejo, aí não só à vista, mas funding a prazo também, representa hoje 12%, esse percentual vem crescendo continuamente, e o nosso LCR, que é o índice de cobertura de liquidez em estresse, que é aplicado pelos reguladores, está em 238%, que está acima dos bancos todos do segmento S1 privados no Brasil. Finalmente, na última página aqui, a gente mostra o índice de capital, como já falamos, em 17,7%. Isso é mais ou menos 250 basis points acima da média dos bancos do segmento S1 privado. É mais do que suficiente para a gente consolidar a aquisição do Banco Pan e para continuar a operar acima da média do S1. Vale também destacar o nosso VaR, como eu já mencionei antes na página de Sales and Trading, em 0,44%, 44 bases do patrimônio médio, um patamar também historicamente baixo, adequado para a gente tocar o nosso negócio para frente. Esses são os nossos comentários e agora a gente gostaria de abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitar *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que foram recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Thiago Batista, do UBS, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Minha primeira pergunta é em relação ao inflow de vocês, que foi extremamente forte, impressionantemente forte. Vocês já comentaram aqui no call que isso foi orgânico. Quando eu foco só no Wealth, a gente viu aqueles 3 bilhões de reais de inflow, eu queria entender de onde veio esse dinheiro. Se é um cliente novo que o Wealth atraiu, se é um cliente do BTG Digital, se é um cliente do BTG+, se foi um aumento do share of wallet no cliente. Então, eu queria entender, ou se foi um agente autônomo que vocês compraram, ou que vocês colocaram para dentro do banco. Da onde, quando você olha esse inflow tão forte, da onde que veio esse inflow? E se vocês acham que esse é um novo patamar, assim, se pode trabalhar agora com, sei lá, 10 bilhões por mês, alguma coisa desse tipo, se de fato a gente mudou de patamar ou foi uma coisa que foi específico nesse trimestre que gerou esse inflow super forte. E a segunda pergunta é na parte do business de cartão que vocês lançaram recentemente. Eu quero entender qual que é o nível, não sei se vocês podem abrir isso, mas qual que é o nível de spending que vocês imaginam que o cliente BTG+ terá? Estou falando isso porque hoje tem uma dispersão muito grande no nível de spending. Se a gente pegar o Itaú, que obviamente tem muito do varejo, então falando de um spending médio de 15 mil por ano por cliente de cartão. O Nubank é abaixo desse nível. Obviamente o cliente de vocês deve ser um cliente mais alta renda, mas qual que é o nível de spending que vocês trabalham? É uma coisa 5 mil por mês, 10 mil por mês, mais que isso? Só para dar um indicativo para a gente de que tipo de cliente vocês imaginam que vai ter o cartão de vocês. Oi, Thiago, obrigado pelas perguntas. Primeiro, sobre os inflows. A resposta é todas acima. A gente acha que, primeiro, eu vou começar pelo final da sua pergunta. Mudamos de patamar? Sim, achamos que mudamos de patamar. Todos os investimentos que a gente fez, seja no B2C digital, seja na plataforma de B2B, seja no Advisors, seja a expansão de oferta de Wealth Management, expandindo inclusive nossa presença em Portugal e nos Estados Unidos. Tudo isso está gerando essa mudança de patamar. Então, você falou 10 bi por mês, me parece que é razoável, daí um pouco mais, um pouco menos. Sem dúvida deve ser um novo nível, a gente vai trabalhar para que seja até acima disso e a gente passe o que foi no primeiro trimestre. Agora, não tem alguma coisa... Não, acho que está tudo vindo dentro do esperado, né? A parte de B2B, ela é
tem crescido muito, a parte de B2C tem crescido muito, a parte de advisors tem crescido muito, e mesmo o nosso aumento de, digamos, talvez no share of wallet ou na quantidade de produtos em wealth management, tudo ter contribuído. Lembrando que para o segundo trimestre a gente vai incorporar aí a Necton, que vai ser mais uma estratégia que deve continuar a garantir o crescimento desses níveis aí para os próximos trimestres. Quanto ao cartão, a gente tem uma visão muito segmentada do mercado. Sem dúvida nenhuma, o BTG+, é focado no cliente da classe AB, renda de mais de R$5.000 por mês, e muito complementar ao Banco Pan, que pega justamente a renda abaixo desse nível. O cliente do Banco Pan muito mais focado em qual que é o melhor crédito para ele conseguir realizar a ambição dele daquele momento, enquanto o cliente do BTG+, tem uma demanda diferente. Crédito é parte da demanda dele, mas não é o que move ele. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um spending médio bem acima desses que você mencionou, seja o do Itaú, que deve ser o agregado que você mencionou, seja do Nubank. Não sei se o Itaú Personalité ou o Bradesco Prime falam qual que é o spending médio desses clientes, mas é exatamente esse cliente que está migrando para a nossa plataforma. Então, acho que é isso. Não sei se tem alguma dúvida complementar. Não, no lado ficou perfeito. E não, acho que o Itaú e o Bradesco não abrem a receita do segmento afluente dele. Eu acho que não. E lembrando, Thiago, esse spending ele não vai ser só dos cartões do BTG+, né? Todos os nossos clientes pessoa física, inclusive os clientes private, têm acesso e estão recebendo cartões, podem, né, receber cartões de crédito nosso. Então, o spending vai ser uma média dessa massa, que é uma massa que, na média, tem renda mais alta do que desses competidores. Perfeito. Obrigado. O senhor Otávio Sanguinelli, Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria, talvez um follow-up um pouco na pergunta do Thiago. Queria entender um pouco sobre as aquisições recentes da Fator e da Necton. Se tiver algum dado operacional que vocês puderem compartilhar com a gente, eu entendo que foram aquisições fechadas, se não tiver também não tem problema. E mais do que isso, talvez, o que vocês enxergam de oportunidade nesse canal mais direto, no B2C, nessa parte de investimentos? Obrigado. Oi, Otávio. Acho que são duas estratégias diferentes, né? A Necton, a gente vai manter a marca Necton. Ela tem um posicionamento diferente do BTG e a gente acha muito saudável. Você tem complementariedade de como você cobre o mercado. E a nossa ideia é manter esse brand. Obviamente, a gente vai fazer toda a alavancagem da plataforma operacional. A ideia é que, digamos, os custos de manutenção e desenvolvimento da plataforma que a Necton tinham caiam praticamente a zero e a gente, com isso, alavanque todos os investimentos de TI que a gente fez no banco. No caso da Fator é um pouco diferente. A Fator ficou com a marca Fator, nós não compramos a marca Fator e os clientes da Fator vão migrar para a plataforma BTG Pactual. Aí você vai ter segmentação, parte dos clientes vão para o B2C, parte dos clientes vão para advisors, dependendo do perfil. Então, com isso, a gente ganha uma alavancagem operacional. Basicamente, é um custo de aquisição do cliente e da equipe da Fator, que também são profissionais muito qualificados, uma casa de muita tradição, com uma lealdade da clientela, e a gente está bastante satisfeito com as duas transações que são bastante diferentes. O que nós estamos vendo na parte de B2C é que ele começa a acelerar. A gente estava com uma estratégia, como a gente só tinha produtos de investimento, você era mais cauteloso no segmento que você atacava. Agora que nós temos tanto a parte de banking quanto a parte de investimentos, a gente pode ser um pouco mais expandir
a base de clientes que a gente está tentando targetear, porque você tem mais produtos para monetizar esse CAC. Então, a gente está vendo realmente uma aceleração, que é uma consequência de várias coisas, né? Uma consequência que todo dia a gente aperta um parafuso, seja da nossa máquina de aquisição de clientes, seja de como a gente serve os clientes. Todo dia toda semana a gente está fazendo rollouts tecnológicos, a gente tem investido em awareness, então a gente está vendo uma aceleração. Todo mês é mês recorde em flow, em abertura de conta, em tudo. Então isso nos dá bastante confiança que esse aprendizado do grupo como um todo, né? A gente intencionalmente aqui no BTG não fala em número de clientes, porque diferentemente do PAN, a gente tem uma oferta muito segmentada para um cliente especial, que para nós é muito mais importante a satisfação do cliente e não o número de clientes. Mas acho que, como o Banco PAN e nós estamos sharing best practice, a gente está muito assertivo em conseguir trazer os clientes certos para a plataforma certa. Claríssimo, obrigado. Obrigado. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, digitar *1. Dá novamente enquanto recolhemos as perguntas. O senhor Pedro Leduc, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Queria mudar um pouquinho de assunto aqui na parte de Corporate e SME Lending. A receita teve essa ligeira contração tri-a-tri, 7%, apesar da carteira 9% tri-a-tri maior. Eu acredito que o Dantas comentou no call que o spread se manteve, isso teve a ver, talvez, essa queda com alguma coisa de special situations, high yields ali no final do ano. Poder explorar um pouquinho mais isso, né? Porque mais 9 de carteira, menos 7 de receita, parece bastante para ter sido um efeito de special situations. Você mencionou spread constante no call. Ou eu não captei alguma coisa de qualidade de carteira, se você puder, qualidade do crédito, se você puder mencionar como isso se comportou no trimestre. E olhando para o resto do ano, né, spreads constantes parecem ser a foto atual, porém, empinamento de curva, talvez maior apetite por crédito no lado da demanda. A gente pode trabalhar com spreads melhorando ao longo do ano? Essas perguntas em volta do Corporate and SME Lending. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade de explicar, porque realmente é importante deixar claro o que aconteceu. A questão é que o nosso negócio, que a gente chama de Special Situations, ele é um negócio relevante, não do ponto de vista de carteira, porque, como você sabe, a gente não tem uma alocação de capital relevante para esse negócio, mas ele gera muita oportunidade e muita receita, né? A gente vem desenvolvendo uma tecnologia de cobrança, negociação, recuperação de NPLs corporativos aqui no banco já há muitos anos. Então, esse é um negócio maduro que é importante para a geração de receita. No quarto trimestre do ano passado, nós tivemos, como sempre, a gente tem boa contribuição da área de Special Situations, mas com uma transação específica, como eu disse, que foi uma transação de um tamanho maior e que realizou de uma maneira muito interessante para o cliente, porque o cliente resolveu sair numa negociação bilateral conosco para a saída dele. É uma operação bilateral e que foi muito, muito positiva para o cliente, muito positiva para nós. E isso gerou um resultado muito específico. Se você exclui o SMI dessa tendência, desse crescimento, desse resultado de corporate lending, a tendência que a gente vai ver, eu não mostrei isso no gráfico, mas eu estou dizendo isso para você, é uma tendência de crescimento em linha com o crescimento da carteira, com um pouquinho de oscilação trimestre a trimestre, por conta das provisões, como você falou. Mas é um pouquinho de oscilação. A nossa carteira de crédito, ela é diferente da carteira dos bancos de varejo, porque a nossa preponderância está nos empréstimos para grandes empresas. Então, a nossa provisão, ela oscila, mas oscila pouco, a menos que tenha uma situação específica de crédito que a gente se vê inclinado a fazer uma provisão maior para proteger um eventual default. Fora isso, nós não tivemos no primeiro trimestre de 2020 provisões estatísticas como a maioria dos bancos tiveram, o que se provou acertado. Então, em resumo para você,
entender a receita que vem do corporate lending, ela está com uma tendência muito em linha com a da carteira. Agora, da carteira de corporate lending. Agora, olhando para frente, eu não acredito que a gente vai ter aumento de spread, não. O spread corporativo no Brasil, ele está em níveis saudáveis, adequados para o mercado, adequado para o sistema financeiro. Ele remunera bem o capital, ele está em linha com o spread corporativo de mercados desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos. Sempre foi assim. É um mercado onde tem competição saudável, as empresas têm acesso a apetite de crédito de grandes bancos, e é um negócio que deve seguir nessa tendência. O que está em transformação é o negócio de pequenas e médias empresas. O negócio de corporate lending é um negócio maduro no Brasil, então a gente espera que, à medida que a carteira cresce receita, spreads estáveis e a provisão, desse jeito que eu te falei, vai deixando a gente confortável, que é um negócio que dá para crescer ainda bastante para frente. Bem claro, Dantas. Muito obrigado. Obrigado a você. O senhor Tiago Batista, de UBS, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. É uma pergunta bem rápida sobre a parte de imposto de renda de vocês. Você comentou que deve ficar nesse nível desse trimestre, acho que foi 26%. A minha dúvida, quando a gente compara com outros bancos, bancos de varejo pagam um IR muito maior, outros players de investimento, um IR bem menor. Vocês conseguem ver alguma possibilidade de fazer alguma mudança, coisa lá fora, para reduzir de forma mais recorrente o nível de imposto de renda de vocês? Não, a resposta para a tua pergunta é não. A gente trabalha com esse nível de imposto de renda, ele é uma função de uma alíquota corporativa alta no Brasil, não só para bancos especialmente, mas empresas no Brasil têm pago uma alíquota corporativa alta comparado com o mundo. Isso é a tendência da América Latina, outros países da América Latina é a região do mundo onde o imposto de renda corporativo é mais alto. Comparado com a Europa e Estados Unidos, o que está se vendo é um aumento de imposto de renda de pessoa física e uma redução de imposto de renda de pessoa jurídica. No Brasil, a gente acredita que a gente vai nessa tendência. Então, ao longo prazo, à medida que as reformas forem acontecendo, a gente acredita que para a região, para o Brasil ficar mais competitivo no mundo, mais atrativo para capital permanente, você precisa ter esse rebalanceamento, uma redução da tributação de empresas para que haja mais investimento. Em contrapartida, você vai ter que fechar a conta com pessoa física ou com imposto de consumo, não tem outro jeito. Então, essa é a função. Como a gente aplica o JCP, historicamente, a nossa alíquota tem sido essa. Às vezes é 24%, às vezes é 27%, mas ela converge para isso. E vai continuar convergindo. A gente tem algumas receitas que a gente pratica no regime de 34%, mas a maior parte é receita bancária, e esse é o mix. Eu acredito que os bancos grandes, eles tendem a aplicar o JCP também e a ter um pouco mais de balanceamento nesse mix, a menos que não se faça uso do JCP, que, by the way, é alguma coisa que a gente acredita que vai acabar no Brasil à medida que as reformas tributárias caminham, né? Tirar o JCP, reduzir a alíquota corporativa seria o mais saudável. Thiago, você tem também que ver que você tem essas estruturas, vamos chamar alternativas, quando você tem holdings externas, que no fundo você acaba transferindo depois o imposto de renda para a pessoa física, especialmente para o americano, né? Porque ele faz o pass-through da receita e olha isso. Então, quando você compara os dois, não é muito laranja com laranja, né? Porque você tem depois, se você for um brasileiro investindo no exterior, você tem que pagar depois na pessoa física. Se você for um estrangeiro, você também vai ter que pagar olhando o pass-through, que não é o caso nosso. Quando você paga o dividendo, especialmente no Brasil, é totalmente isento. Então, só tem esse detalhe que vale a pena levar em consideração na análise. Só para reforçar esse argumento importante do Roberto, lembra que no Brasil o dividendo é isento, então quem recebe dividendo de um investimento no Brasil não paga imposto de renda adicional, né? E o resultado de equivalência patrimonial também é isento. Quem compra investimento em empresa brasileira em outros mercados que não o mercado brasileiro acaba pagando imposto de renda sobre essa renda, né? E esse imposto de renda deve ser levado em consideração no retorno total. Perfeito. Muito claro. Obrigado pela oportunidade de fazer esse follow-up. O senhor Pedro, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigado pelo follow-up. Em relação à divisão de Investment Banking, parabéns aí, bastante deal fechado, uma receita bem forte, apesar do quarto tri já ter sido forte, né? E olhando de fora, a gente fica com a impressão que algumas operações aí ficaram pelo caminho, ou outras ainda estão por vir. A pergunta é muito mais em relação ao segundo, terceiro trimestre. A gente deve se preparar para talvez um arrefecimento dessa linha ou não. Realmente ficou muita operação represada. Se o mercado voltar, podemos continuar nesse patamar. Essa era uma, tá? Depois, se tiver o tempinho, eu volto para outra. Obrigado. Tem sim, Pedro. Então, a gente acredita que esse é um novo platô, um novo patamar, né, de contribuição. O negócio de banco de investimento certamente depende da confiança dos nossos clientes que estão vendo o longo prazo do Brasil, estão investindo, né? A gente só tem mandatos quando existe confiança do empresário, principalmente, e, obviamente, confiança do investidor. A segunda coisa que leva a gente a ser capaz de manter esse patamar é a nossa capacidade mais forte, cada vez mais forte de distribuição. Então, é um self-fulfilling prophecy, né? À medida que a gente tem mais capacidade de distribuir, a gente tem mais capacidade de originar bons ativos e vice-versa. Então, acredito que esse é um patamar que a gente pode manter, logicamente com volatilidade ao longo do tempo, porque a confiança oscila, né? Oscila em função de fatores que a gente não controla, gostaríamos de poder controlar mais. A gente está vendo um ano forte, assim, a gente está vendo, do ponto de vista micro, o Brasil está trazendo muita, vamos dizer assim, otimismo, né? dentro dos negócios. A gente vê empresários e investidores encontrando oportunidades, a gente aqui está no meio para fazê-las acontecerem. Pode ir para a tua segunda pergunta. Legal, obrigado novamente. Aí já outra linha de receita, Sales and Trading, deixou um comentário aqui, níveis recordes de atividade de clientes. É uma linha que a gente sempre tenta ajudar o investidor aqui a modelar, mas parece que a atividade não proprietária de clientes vem subindo realmente em nível, né? Puder ajudar só a gente entender desse delta aí de quase 100%, 80% ano a ano, né? O que foi realmente a parte de clientes que ajudaria a gente a fazer a conta reversa aqui, vamos dizer assim. Perfeito. Então, tentando ajudar, é um mix que vai mudando com o tempo, né? Dentro de Sales and Trading, nós temos várias mesas contribuindo para o resultado. Como é que ele funciona? Você tem as mesas de risco e as mesas de clientes, que se falam o tempo todo, são centenas de pessoas, milhares de clientes, né? E dezenas de milhares de transações. Não existe concentração de resultado em nenhum ticket, todos eles são pequenos contribuidores para um resultado total. Ao longo do tempo, o que nós estamos vendo é que as receitas de corretagem, ou seja, se você olha para a nossa corretora no Brasil, a nossa corretora na Colômbia, a nossa corretora no Chile, no México, na Argentina, no Peru, essas corretoras têm tido maior penetração no mercado, né? Elas são corretoras de atacado, com research forte, com muita presença de cliente institucional, mas também atuando com clientes de varejo, com as tecnologias que trazem algo traders e high frequency traders. Então, a gente tem posicionado o nosso negócio de corretagem de uma maneira muito competitiva, e aí dentro do mercado, desse resultado de Sales and Trading, a gente tem visto um crescimento mais forte do que o crescimento do total dessas receitas de brokeragem. Tem também os volumes, né? Nós somos market makers e dealers do Banco Central no câmbio, no juro, e tudo isso vai contribuindo para a gente fazer uma captura de receitas que cada vez menos depende do uso de capital. Esse não é um negócio que vai um dia não depender de uso de capital. A gente precisa usar o balanço para ser um intermediador financeiro forte. Sempre vamos usar o balanço para fazer intermediação financeira, mas cada vez com mais diversificação a gente vai sendo capaz de produzir mais receita e usar menos capital. Essa é a formulação e essa é a tendência para frente que a gente está vendo. Entendi. Então teve realmente algo novo de corretagem vindo de operações fora desse highlight. Mas tá jóia. É uma coisa que também você tem que lembrar que o primeiro trimestre do ano passado a gente adotou, principalmente no mês de março, uma postura muito conservadora. Porque você fazer em mercados, quando você tem a volatilidade, limite de alta seguido de limite de baixa, você não consegue fazer mercados, né? É quase que aleatório. Então, naquele momento, a gente realmente foi muito conservador em fazer mercados para os nossos clientes, porque era o que o momento exigia.
mas você vê que depois esse patamar novo aí se encontrou e até está crescendo um pouco, que a gente acha que a tendência é essa. Bem legal. Obrigado novamente, sucesso no próximo texto. Obrigado. Agora iniciaremos as respostas para as perguntas via webcast. Eu vou responder aqui algumas perguntas que vieram via webcast. Tem uma aqui se a gente poderia comentar sobre a política de dividendos. Então, lembrando, a nossa política de dividendos é o nosso soma de JCP mais dividendos vai ser ou o JCP, se ele for maior que 25% do nosso resultado. Se o JCP for abaixo de 25% do resultado, nós faremos um complemento de dividendo para até chegar nos 25% do resultado. Ou seja, a política é 25% do resultado ou JCP, o que for maior. A segunda pergunta aqui é sobre o VaR abaixo da média, se temos alguma estratégia para tomar mais risco de crédito. Que nem o Dantas falou, a gente espera continuar crescendo a nossa carteira de crédito. A gente tem um limite que, por enquanto, nós nos autoimpusemos de 3 vezes o nosso equity. Estamos abaixo disso, então, e estamos cada vez mais confiantes que em algum momento a gente pode revisitar se 3 vezes deveria ir para 4 vezes, dado o que está acontecendo na nossa base de funding. E tem uma pergunta aqui também sobre a base de funding e depósitos à vista, como é que a gente interpreta isso? Isso, sem dúvida, é fruto da expansão do nosso business de varejo. Só lembrando, da nossa base de funding, 13% agora vem de clientes de varejo, parte disso em depósitos à vista, parte disso em depósitos a prazo. Agora, na parte de depósito à vista, isso é consequência da expansão de toda a nossa franquia de produtos. Então, vai desde a gente começa a expandir o BTG+, para empresas, a gente tem ampliado a nossa presença no Corporate Desk, a gente tem o BTG+, tem o digital, tem a nossa oferta de produtos no exterior. Quando você soma tudo isso, por isso que você acaba tendo esse crescimento do depósito à vista. Então, ele é obviamente muito ligado à expansão do business de varejo, mas ele não é exclusivamente ligado ao business de varejo. E, finalmente, tem uma pergunta aqui sobre a venda que nós fizemos de um pequeno stake na nossa posição de Eneva. Se isso quer dizer que nós estamos desinvestindo da posição de Eneva, e a resposta é não. Que nem o Dantas falou, nós mudamos Eneva para o permanente, porque nós enxergamos essa empresa ainda com upside relevante, como uma plataforma para desenvolver novos projetos no mercado de energia que geram muito valor para os acionistas. Nós tínhamos uma participação de parte da posição de Eneva, que era do nosso book de crédito, gerencialmente. O book de crédito resolveu vender essa participação, ela vendeu parte dessa participação no mercado e a outra parte ela fez uma venda gerencial para a nossa área de investimentos de longo prazo. Então, com isso, nós não teremos mais nenhuma venda em mercado até onde a vista alcança, e esse investimento fica no permanente como uma posição estratégica que nós pretendemos carregar, porque a gente já enxerga muito valor para ser criado nessa plataforma. Então, eu acho que é isso. Então, queria agradecer a todos pela participação no call, agradecer a todos pela confiança, os nossos clientes, os nossos investidores, e esperamos ver vocês de novo aqui no final do segundo trimestre. Um ótimo dia a todos e muito obrigado. Obrigada. A teleconferência dos resultados do Banco BTG Pactual está encerrada. Por favor, conectem suas linhas agora.